Fique triste não, viu, Nayana? Com a quantidade de pessoas não, viu? Porque através da sua perseverança, da sua força e a fortaleza que você tem em Deus, né? Irão ajudar algumas pessoas, né? Glória a Deus, aleluia. Baixa só mais um pouquinho. Pronto, glória a Deus. Tudo ok. Então, Nayana, fique triste não, viu? Se fortaleça em Deus, certo? Porque é notório, Nayana, viu? Acontecer isso, né? Já aqui, passando para os irmãos, tem alguns irmãos que estão enfermos, certo? Por isso que não estão aqui no culto de doutrina, certo? Me passaram a mensagem explicando por não estar aqui hoje. E o nosso amado diácono Hermes, né, a sua esposa completa Ana, e pediu para que esse dia fosse dedicado à família dele, e eu consenti, né, irmão? Não posso, tá certo? Isso vai acontecer com nós, né? Inclusive vai acontecer comigo quinta-feira, né? A minha esposa vai estar completando um ano e eu preciso dedicar, né, esse dia de quinta-feira à vida dela, né? Então a gente não pode também... E antes de começar o ensino, vou fazer uma oração, né, irmão? Pela vida desses irmãos que estão passando por enfermidade, né? O intuito do inimigo realmente é querer paralisar, viu, Nayana? Ele não está satisfeito, né? Ele achava, João Marcos, que quando o Senhor fizesse que o líder partisse, né? A igreja do Senhor ia paralisar. E assim não acontece no reino de Deus. Deus vai levantando pessoas, Deus vai trazendo irmãos de volta, né? Deus vai fazendo com que aquelas vidas que estão aí fora venham para a presença de Deus, né? Então assim é a caminhada com Cristo, né? Não vamos ficar tristes não, irmãos, né? Tem anjos aí do seu lado, né? Buscando. Realmente, às vezes, quando nós olhamos Jesus, só para ter uma noção, Jesus não trabalhava com quantidade, João Marcos. Entendeu? Jesus não trabalhava com quantidade, ele não levantou logo de antemão, João Marcos, muitos discípulos não. Vou pegar logo aqui uma quantidade X, não, foi de pouco, irmãos. Então a obra do Senhor começa assim e vai se encaminhando e Deus vai nos ajudando a testemunhar, né, sobre Cristo e as vidas vão retornando. Então o importante é a qualidade, a forma que nós estamos na presença de Deus, né? Deus escolheu a Daphne para trazer outros jovens para cá. Então, fica na posição, filha de Deus, né? Fica aí, porque assim é a obra do Senhor, irmãos. É tão notório, né, que eu jamais imaginava um dia, né, João Marcos, estar ministrando a palavra, nem sobre reino, nem passava pela minha mente sobre reino, sobre as coisas de Deus, sobre Deus, a existência de Jesus. Não, irmãos, foi ministrada uma palavra no meu coração. Foi germinando, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Assim também foi na vida de vocês, entendeu? Então, nesses últimos dias, João Marcos, tem muita gente passando por processos, irmãos. Processos dolorosos, difíceis, que não é assim, ó. Que é resolvido e a pessoa cai em si e volta para a presença de Deus e vem fazer a obra do Senhor. Não é rápido, irmãos, tem processos dolorosos. Estava ali na pracinha, né? As pessoas julgam muito por aparência, irmãos, né? Por ter um jovem ali, um abençoado que já foi para a presença de Deus e já saiu algumas vezes, as pessoas julgam pela aparência. Mas tem esperança para ele também. Eu estava dizendo lá para essas pessoas, da mesma forma que tem esperança para vocês, que ainda não conhecem o Evangelho, a palavra de Deus, também tem esperança para aquele, irmãos, amados. Da mesma forma que tem um processo, né, correndo na vida de vocês, também tem um processo correndo na vida daquela pessoa. E já foi, já saiu, já foi, entendeu? Então é assim a caminhada com Cristo. Pai, te rendemos aqui graças, Senhor. Esses foram o que Tu escolheu no dia de hoje, Senhor. Nós não sabemos, temos a consciência de alguns irmãos que se encontram enfermos, né?
Já viemos aqui para te apresentar a vida desses irmãos em tuas mãos. Tu sabe como eles se encontram, como estão, meu Deus, mas também temos a confiança, cremos na tua palavra, cremos no teu Espírito Santo que o Senhor está cuidando, está tratando, meu Pai, está vindo sobre o corpo desses irmãos um renovo, uma restauração, meu Deus. Nós sabemos também que tem alguns irmãos em processo, né? Em processo de retorno para a tua casa, né? Processando muitas informações e ainda não conseguiram encontrar o caminho, ainda não acharam a decisão certa, mas teu Espírito Santo nesse momento possa ir de encontro a essas vidas, Senhor. Da mesma forma, Pai querido e Pai amado, que tu ensinava aquelas pessoas quando tu veio, meu Pai, à terra, também a essas pessoas nos dias de hoje, Senhor, tu possa enviar o teu Espírito Santo como tu já tem feito, tu possa enviar pessoas e elas possam refletir, possam guardar o ensinamento e a tua palavra no nosso coração e possam encontrar a direção certa, Senhor. Eu sei, meu Deus, que tu estás nessa casa. Eu sei, Espírito Santo, que tu estás no nosso meio. Eu sei, Espírito Santo, que tu estás dentro de nós. O inimigo, ele se levanta para querer colocar dentro de nós desânimo e desesperança, mas o teu Espírito Santo é algo maior, é algo mais poderoso, e nessa noite ele vai colocar dentro do nosso coração esperança, vai colocar dentro de nós confiança, vai colocar dentro do nosso coração certeza de que tu estás no controle desta casa, desta igreja, desses irmãos que estão aqui, Senhor, e nos ajuda, nos fortalece com a tua palavra para anunciar o teu evangelho, porque só o teu evangelho, só o teu Espírito Santo, só a tua verdade há de convencer, Senhor, como foi no início dos teus ensinamentos, o pecador do caminho que ele está andando, Senhor. Um dia éramos, Senhor, desgarrado, ovelhas desgarradas, mas tu nos trouxe, Senhor Jesus, um renovo, uma vida nova, algo novo, Senhor, que nós nem esperávamos está usufruindo no dia de hoje, e assim tu nos concedeu. Será assim também na vida de muitos, porque tu diz na tua palavra que todo joelho se dobrará e toda boca confessará, e de que essas pessoas ainda têm tempo de dobrar os seus joelhos e de confessar Jesus como teu Salvador. E estamos aqui nessa noite, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, como já foi orado no início, como já foi louvado, e chegou o momento do teu ensinamento, concluir o estudo do juízo vindouro, Senhor. Seja comigo na tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Peço o Samuel para colocar aquele vídeo lá, Samuel. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos... Glória a Deus e aleluias. Acho que o mais interessante, João Marcos, é que Jesus estava ensinando e a quantidade de pessoas eram poucas, João Marcos. Porque ali estava Jesus. Ali estava aquele que podia fazer todas as coisas, João Marcos. Ali estava aquele que curou, que libertou, que salvou. Mas veja que no ensinamento, né, estavam poucas pessoas. Por isso que muitas pessoas, João Marcos, nesses últimos dias irão se perder. Infelizmente, filho, é a verdade. Porque quando o Senhor convida para um ensinamento, as pessoas não querem. Elas acham que já sabem tudo, irmã Lourdes. Elas acham, João Marcos, que já estão capacitadas para passar por demasiadas coisas, João Marcos. Aí não vem para o ensinamento. E quando o ensinamento está sendo dado, João Marcos, não preste atenção à forma que a palavra está sendo anunciada.
E muitas pessoas estão se perdendo nesses últimos dias. Pessoas que conhecem a verdade, João Marcos. Pessoas que demonstram adoração ao Senhor. Pessoas que têm a facilidade, João Marcos, de manusear a palavra do Senhor, João Marcos. Nesses últimos dias, não tem conseguido, João Marcos, vencer as batalhas e as lutas. Não estão preparadas, João Marcos. Porque é muito notório, João Marcos, nós vemos o exterior das pessoas. Eu olhar para você, você olhar para mim, nós nos conhecemos o nosso exterior. Mas o interior, só quem conhece é o Senhor, Leonardo. Por isso, João Marcos, às vezes nós vemos muitas pessoas passando pela casa do Senhor, João Marcos. Eu tenho 8 anos, vou fazer 8 anos nesse ministério, eu já vi pessoas passando, João Marcos. Passaram, ficaram e saíram. Mas também vi pessoas vindo para esse ministério e permanecendo, porque entenderam, João Marcos, o ensinamento do Senhor. Os ensinamentos verdadeiros, João Marcos, não são anunciados em todos os cantos. As verdades do Senhor não são anunciadas verdadeiramente da forma correta em alguns lugares. Veja que naquele tempo, João Marcos, tinham muitos conhecedores, mestres, mas se perdiam no seu próprio entendimento, João Marcos. Achavam que eram capazes, achavam que tinham forças suficientes para permanecer e para passar por demasiadas coisas. Mas Deus enviou Jesus. Foi um confronto, João Marcos, para a vida de muitos. Às vezes Deus levanta um líder, Daphne, e às vezes é confronto para outras pessoas. Porque às vezes tem outras pessoas, João Marcos, que se acham mais capazes. Isso eu estou falando uma realidade geral da igreja. Se acham mais capazes do que aqueles que Deus levanta. Eu acho mais interessante as coisas de Jesus, que ele diz que traz os pequenos para se confundir os grandes. Traz os loucos para confundir aqueles que acham que são sábios. E assim era, João Marcos, naquele ensinamento. As pessoas ficavam assim, ó, atento ao que Jesus está falando. Outros nem ligavam. Outros iam buscar confrontar Jesus, perseguir Jesus. E assim é no dia de hoje, irmãos. O ensinamento que será dado aqui, só quem irá lembrar vocês do Espírito Santo é vocês que estão aqui. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldade, infelizmente, não serão lembrados do dia de hoje. Mas vocês sim, foi a nossa vida que o Senhor escolheu no dia de hoje. Eu acho tão interessante que várias oportunidades, Daphne, são dadas todos os dias. Todos os dias, João Marcos, são dadas a oportunidade de nós nos aperfeiçoarmos no ensinamento de Jesus, na palavra do Senhor. Mas o tempo tem consumido, Isaías, as pessoas, nós. Infelizmente é uma realidade. Veja quanto de nós, João Marcos, às vezes não paramos na frente de uma TV, ou seja, para ver um jornal ou alguma programação, e damos bastante atenção. Ficamos ali ligados na notícia, o que está se passando. Mas às vezes não temos aquele tempo necessário, Daphne, para receber o verdadeiro ensinamento de Jesus. Eu agradeci Jesus esses dias, porque dificilmente, João Marcos, sou um cara bem sincero, eu estudava 1, 2 horas ou 3 horas a palavra de Deus, não fazia isso. Se eu fosse pregar numa quinta-feira, isso é uma realidade da minha vida. Se eu fosse pregar numa quinta-feira, eu me preparava quarta para pregar na quinta. Mas hoje, João Marcos, me entregue uma missão que a todo instante eu tenho que estar preparado. Porque se o irmão não puder trazer a pregação na quinta, é eu. Se o pastor Marconi não estiver aqui, será eu, ou o MS. Então eu tenho que agora buscar uma preparação maior. Tenho que ter uma busca maior, uma intensificação maior. E no reino de Deus não é diferente para todas as pessoas, João Marcos. Porque se nós nos depararmos com alguém que ainda não conhece Jesus, nós temos que estar preparados, João Marco, para levar o evangelho àquela vida, para anunciar Jesus àquela vida, para levar um ensinamento que vai fazer aquela pessoa refletir sobre como ela está.
Então veja que às vezes, João Marcos, por ter um conhecimento melhor, às vezes é uma acomodação na nossa vida, é uma realidade. Veja que quando você está, João Marcos, num aprendizado, Jesus estava ensinando aquelas pessoas. Quando você está numa fase de aprendizado, vem aquele desejo, passou isso por mim, aquela vontade, aquele anseio de estar lendo, de estar buscando. Mas quando a gente ganha um pouco desse conhecimento, a gente esquece um pouco desses ensinamentos. Eu estava me lembrando esses dias de quando eu cheguei na empresa que eu trabalhava em Manoite. Eu era o zelador. Eu varri o galpão, João Marcos. Quando eu chegava no final, eu ficava vidrado vendo como é que aquelas pessoas montavam um móvel. Eu dedicava ali o meu tempo, um pouco daquele tempo que eu tinha ali, olhando, vidrado, atencioso, como aqueles caras faziam o móvel. E assim é no reino de Deus, João Marcos. Quando nós estamos começando, estamos nos aperfeiçoando, estamos buscando ali, estamos fortalecendo. Mas quando é dada a nós uma missão, quando é dado a nós, entregado a nós dons, às vezes relaxamos. Aí quando vem as coisas, João Marcos, Isaías, não tem força. É uma realidade. Não consegue superar o que veio sobre as suas vidas. Não tem, João Marcos, aquele ânimo mais, porque quando era para estar se preparando mais ainda, não se preparou. Se esquecem, João Marcos, veja que a nossa mente às vezes é um pouco falha, se esquecemos de que há um juízo, João Marcos, Isaías. Não tem para onde nenhum ser humano nessa terra, tanto aqueles que morreram desde o início, como nós que estamos vivos, iremos passar por um julgamento, João Marcos. Não tem para onde correr. Veja que o mundo está tão cheio de situações, as pessoas que estão no mundo já estão... Não tem mais esperança, João Marcos. Elas vão dar cabo da sua vida, João Marcos, porque não conseguem mais suportar o que estão vivenciando. Não tem um entendimento do reino de Deus. Mas eu acho mais interessante, João Marcos, que muitas das vidas já conheceram Jesus. Já experimentaram, João Marcos, dons, maravilhas. Já foram entregues muitas das coisas, João Marcos. E nesses últimos dias não temos valorizado como é para ser. Esse culto eu acredito que é um dos mais importantes, João Marcos. Não colocando os demais para baixo, mas é um culto onde nós conseguimos receber os ensinamentos, as verdades. Mas às vezes as lutas têm ganhado espaço na vida das pessoas. As pessoas têm querido buscar para essa vida, João Marcos, não compreende, né? Não compreende sobre a vida eterna. Não tem uma noção de que há dois lugares, João Marcos. Ou serão vida eternas, usufruir do reino junto ao Pai, junto a Deus, o Criador. Ou será inferno, João Marcos, fogo, tormento eterno. Peço aos irmãos para abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Glória a Deus e aleluia. Primeira Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Calculei, foi errado aqui. Só um minutinho, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24.
Amém. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. João Marcos, a palavra do Senhor é bem clara, né? E fala ao nosso coração de que o pecado, João Marcos, tem ganhado terreno na vida das pessoas. As pessoas têm se deleitado no seu próprio prazer, no seu próprio entendimento, e não têm tido uma noção de um juízo final. Não têm tido uma noção de que Deus tem preparado um lugar, um lugar onde a gente irá de usufruir, onde será um lugar que não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem enfermidades. Mas as pessoas, o pecado tem ganhado tanta força na vida das pessoas que elas não têm mais refletido sobre Jesus, sobre de que ainda há uma esperança, sobre de que ainda tem a oportunidade todos os dias de mudar a trajetória da sua vida, de ter uma vida nova, de ser algo renovado, algo novo. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, vem fazendo nós refletir sobre um juízo, irmãos. Então virá o fim, ele entregará o reino a Deus, o Pai, e depois de ter destituído todo o domínio de potestade e poder, será aniquilado todo o pecado, irmãos. Todo o desejo, toda a vontade de fazer aquilo, né, que está dentro das pessoas será aniquilada. Não existirá mais. Então é a oportunidade, João Marcos, Isaías, os irmãos que estão aqui, de nós refletirmos sobre o juízo final, sobre o que há de vir, sobre de que terá um julgamento. Deus é muito maravilhoso, irmãos. Convido meus amados irmãos a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. Temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Glória a Deus. Assim diz, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Iremos prestar conta um dia, irmãos. Isso é uma realidade que irá acontecer. Então Pedro já vai anunciando, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então nós temos uma oportunidade, irmãos, no dia de hoje. Toda a humanidade no dia de hoje que conseguiu ter o fôlego de vida, o respirar, teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de que se fez algo contra o Senhor. Veja que chegará o tempo, Darlene, que iremos prestar conta de tudo. Você viu o primeiro vídeo que eu trouxe, né? Smith, cadê as 13.400 e não sei quantas vidas que era para você ter alcançado e você não alcançou? Senhor, eu era só um contador. Não tem mais desculpa, Leonardo, naquele grande dia. Não terá mais oportunidade de se arrepender. Os viventes da terra. Peço os irmãos para abrir em 1 Coríntios também, capítulo 6, versículo 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Olha a oportunidade, João Marcos, a igreja glorificada irá participar do julgamento. O texto relata isso, irmãos.
Será mais num corpo corruptível, não. Será num corpo glorificado. Um corpo onde a corrupção não entrará mais. Se nós tivermos realmente o raciocínio, João Marcos, a intenção de buscar sobre essas coisas, iríamos ter uma fortaleza melhor quando viessem as coisas, João Marcos. Poxa, posso ter a oportunidade, né? Quantas das vezes nós somos julgados, irmãos? Quantas das vezes nós passamos por julgamento? Certa vez eu fui julgado do meu trabalho sem nem saber desse julgamento. E eu me demiti, João Marcos, da empresa. E eu nem sabia. Colocaram um cara para me observar durante um mês, João Marcos, para dar a sentença lá na empresa onde eu estava. E sem eu nem saber, João Marcos, que estava sendo julgado. Veja que é uma percepção, João Marcos, de que às vezes parece que nós não conhecemos as pessoas. As pessoas mudam constantemente, João Marcos. Veja que Jesus, Leonardo, ele é o mesmo. Veja que Deus, Daphne, ele é o mesmo, ele não muda. As pessoas falham, elas cometem erro, e mesmo instante Jesus está ali de braços abertos para perdoar, para abraçar de novo. Chamando, vem filho, eu tenho uma oportunidade para ti. Vem que eu tenho para ti, eu vou te proporcionar as promessas que eu escrevi na minha palavra, nas minhas verdades. E às vezes nós não temos esse consentimento às vidas. E eu passei um mês passando pelo julgamento sem saber, tu acredita? Fui absolvido do julgamento, João Marcos, nem sabia. Depois de muito tempo, depois de sendo julgado um mês, irmã Lourdes, de sendo absolvido desse julgamento, permanecendo na empresa, foi que o cara foi me contar. Meu Jesus. Então não se prenda nos julgamentos, não. Não vamos nos prender das formas que as pessoas possam estar nos julgando, não. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus ordena, irmãos. Deus escolheu você para anunciar as boas novas, o evangelho. Não foi para guardar dentro do seu coração e eu guardar dentro do meu aquilo que as pessoas possam estar achando de nós, não, irmãos. Imagine, João Marcos, se Jesus naqueles ensinamentos fosse analisar o que aqueles líderes religiosos, aqueles sábios que tinham conhecimento, se Jesus fosse ligar para eles, irmãos. Jesus não tinha vindo não, anunciar não. Jesus não tinha carregado aquela cruz pesada não. Não tinha feito isso, irmãos. Porque o julgamento ali a Jesus, a perseguição era eminente. Não tinha intercalação não, Daphne. Foi julgado aqui hoje, a perseguição foi aqui hoje, passaram um tempo. Não, era eminente. Até eles conseguirem matar Jesus, mas eles não entendiam que era projeto de Deus. Hoje, irmãos, as pessoas não entendem os projetos de Deus. Hoje, às vezes, nós não conseguimos compreender por que alguns saem e outros vêm. Por que uns permanecem e outros saem, nós não sabemos, irmão. São coisas que Deus permite acontecer. São coisas que acontecem no meio do povo de Deus. Mas naquele grande dia, se você prestou bastante atenção e eu aquele vídeo, terá uma separação, Darlene. Bodes, ovelhas. O que eu acho mais interessante que os bodes e as ovelhas, eles receberam ensinamento, João Marcos. Só não se transformou em ovelha quem não quis, meu filho. Porque os líderes religiosos, eles receberam ensinamento. Aqueles que já entenderam, as ovelhas também receberam ensinamento. Estavam na mesma igualdade de ensinamento. Jesus ali, ele não fez acepção não. Confrontou todos na palavra. Mas naquele grande dia haverá uma separação, irmãos. Isaías, meu lado direito. Fazendo aqui só uma brincadeira, Isaías, quem sabe é Deus, Jesus. Fulano, meu lado direito. Cicrano, aparta-te de mim. Veja que se nós tivéssemos uma consciência melhor, irmãos,
nós guardávamos todos esses ensinamentos dentro do nosso coração, nós priorizávamos, João Marcos, os ensinamentos de Cristo. Eu acredito que no dia de hoje, alguns tiveram oportunidade, João Marcos. Outros, Jesus conhece o que eles estavam passando, Daphne. Sabe, não teria condições deles vir, mas outros não. Outros poderiam ter vindo. Isso vai reverberar para o dia do juízo final, irmãos. Eu sempre tive essa percepção, né? Depois que realmente eu entendi os projetos de Deus, de não fazer mais trocas, irmãos. Jesus não trabalha com quem faz troca. Jesus trabalha, Daphne, com quem prioriza Ele primeiro. Veja que aquelas pessoas sentadas, irmãos, observando, tentando compreender aquele ensinamento de Jesus. Veja quantas pessoas no dia de hoje tiveram essa oportunidade, irmãos. Pessoas que conhecem a palavra e pessoas que ainda também não conhecem. Nem conseguiram, irmão, no dia de hoje refletir por que vivenciaram mais um dia de vida. Não conseguiram mais nem pensar, passando por tamanha luta, nem pensar por que Jesus deu mais um dia de vida a eles. Quem comparecerá diante do trono branco? Já lemos sobre Apocalipse, né? Capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que todos os que morreram do princípio da criação, lá desde Adão até o fim do milênio, ressuscitarão naquele dia e comparecerão diante do trono branco para serem julgados. Peço os irmãos para abrirem lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Interessante que nós lemos no início que Jesus veio, né? Como já foi falado no estudo, no começo do estudo passado, veio para perdoar os pecados, né? E agora Deus, o Pai, o Criador, né, dá a oportunidade ao Filho para ser o juiz. Embora se fale em Deus como juiz, fica evidente por algumas referências que Ele delegará essa autoridade ao Filho. Jesus mesmo disse: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. E dele o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Então Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, afirma que Cristo julgará os vivos e os mortos. Eu li uma reportagem, estava estudando sobre isso, e vi uma reportagem, João Marcos, de dois irmãos que passaram 20 anos presos. Cometeram uma atrocidade, duas pessoas, Daphne, eles vinham passando na rua. Infelizmente, as características, né? A roupa era a mesma dos que tinham cometido uma atrocidade, João Marcos. E eles foram presos. E a família passou 20 anos. Então toda a juventude daqueles dois irmãos foi dentro da cadeia, João Marcos, do presídio. Tinha uma consciência de que eram inocentes. A família, João Marcos, sabia que eles eram inocentes pela conduta deles, né, João Marcos, até aquele momento. Mas infelizmente uma das testemunhas confundiu e disse que eles eram aquelas pessoas. Mas a família lutou, João Marcos, passou 20 anos lutando, advogado e tudo, e depois de 20 anos eles conseguiram comprovar que eles eram inocentes. Então veja que o julgamento, João Marcos, na vida daqueles dois homens, teve como reverter.
Passou-se tempo, mas conseguiram reverter aquele julgamento, aquela sentença que o juiz deu. Mas eu digo para nós nessa noite, irmãos, o julgamento de Cristo não terá mais como reverter. Ou será céu ao lado do Pai, sentado num trono branco, ou será fogo eterno, irmão, tormento eterno. Eu estava lendo e coincidiu com o que eu estava lendo aqui, vendo aquela reportagem, irmãos. Conseguiram provar. Como é que nós vamos conseguir, Leonardo, indagar Jesus naquele grande dia? Como é que nós vamos conseguir naquele grande dia, tendo muito tempo para trás, oportunidade, né, de mudar a trajetória, de mudar de vida, de mudar o caráter, o comportamento, e não fizemos? Não temos mais, esse julgamento aqui não tem como ser revertido. Será o julgamento final. Não teremos como indagar Jesus, irmão, de dizer: não, Jesus, eu não fiz isso por causa daquilo. Não, Jesus, eu não consegui mudar porque aconteceu isso e aquilo. Não teremos. Porque se hoje eu não conseguir mudar, amanhã eu posso ter outro dia e oportunidade de mudar. E se eu não fizer, será mais outro dia que eu não conseguir mudar. E veja que o pecado ganha tanto terreno na vida das pessoas que elas não conseguem pensar nisso, João Marcos, que elas têm oportunidade, que Jesus também ama elas, que Jesus ama todos de igual modo, não faz acepção. Veja que tudo que acontece hoje na vida das pessoas é motivo delas colocar a culpa em outros, e isso não é assim, meu irmão. Se aconteceu algo na nossa vida, ou porque fizemos algo errado, ou porque deixamos o pecado ganhar terreno, ou foi porque realmente Deus quis que acontecesse. E eu não posso transmitir isso que eu estou passando para a vida de outras pessoas. Eu não posso indagar Jesus naquele grande dia e dizer: Jesus, eu não fiz isso porque o meu irmão me feriu. Jesus, eu desisti no meio da caminhada porque o meu irmão fez isso comigo. Eu não tenho como fazer isso, indagar Jesus nisso. Eu acho interessante porque Mateus vai falar disso. É 70 vezes 7. Independente do que tenha acontecido ou não. Mas um dos maiores pensamentos das pessoas na atualidade é transferir os seus atos para outros, João Marcos. Jesus, eu estou abandonando, eu estou saindo, eu estou fazendo isso porque aconteceu isso. Imagine se Jesus, caminhando até a cruz, João Marcos, fosse pensar nisso. Eu não vou fazer porque quem fez isso foram os pecadores. Eu não vou fazer mais isso, eu vou desistir. Não, irmãos. Jesus pensou em nós. Então, antes de pensar em si próprio, pensa no outro que ele passou durante o dia dele. Se o irmão não chegou aqui, não conseguiu nem te dar a paz do Senhor, está com a cara, as feições um pouco fechadas, aconteceu algo, irmãos. Vai lá, dá um abraço, uma paz do Senhor. Talvez aquilo que está sufocando o irmão, está pressionando o irmão, saia para fora, seja arrancado. Porque nem todos os dias, o que o Senhor quer de nós é alegria dentro da casa dele. Feições faciais alegres, né? É o seu interior transmitindo essa alegria, o que o Senhor quer, mas nem todos os dias nós conseguimos estar dessa forma, por causa das lutas. Mas Jesus não transferiu. Jesus transferiu, João Marcos. Jesus é muito maravilhoso. Os atos ruins nossos, nossos pecados para Ele. Jesus pegou tudo que era ruim, colocou nas suas costas. Então você é precioso para o Senhor.
Jesus teve essa ação, mas nós não devemos ser assim, transferir as nossas coisas ruins para as costas de outras pessoas. Transferir o que nós estamos passando de ruim para outras pessoas. Não acontece isso. Jesus foi o único, irmãos, que pegou toda a ruindade da humanidade e transferiu para as suas costas. Busque em Cristo, vamos buscar no Senhor os ensinamentos de Deus, vamos buscar essa mudança. Glória a Deus. Convido meus amados irmãos também a abrir lá em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Mateus capítulo 19, versículo 28. Pode abrir na sua Bíblia. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Peço também aos amados irmãos para abrir lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, irmãos, que maravilhas que o Senhor nos proporciona, porque eu venci e me assentei no trono. Vós também irão vencer e se assentará junto com o Senhor. Irmãos, é promessa de Deus, irmãos. Porquanto não sabemos os detalhes, as referências claras da Bíblia, de que a igreja tomará parte no julgamento final, Jesus dá a entender que os discípulos julgarão as 12 tribos de Israel. Também lemos que os crentes se assentarão em tronos e julgarão o mundo. Deus vai te colocar no trono, irmãos. Deus vai te dar essa honra. Mas também, João Marcos, o Senhor quer que nós venhamos honrar Ele nessa terra. Fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ordena todos os dias. Se eu lhe disser que é fácil para nós, não é, irmãos. Porque as pessoas hoje, elas querem Jesus, amanhã elas não querem mais, João Marcos. É luta, João Marcos, no GC são lutas. Eu estou com um mês que eu não tenho o meu GC. Mas eu não desisti dele não, eu já fui lá dizer para ele já. Quando ele disse que, Diogo, não dá para ter essa quarta-feira, ele está na construção lá da casa dele, sabe? Aí eu chego lá de surpresa com o Jonilson. Quarta-feira agora que passou foi uma das vezes. Tá lá na construção, quando ele olhou para nós estava lá na porta. Jefferson, quem é? Ainda disse assim, são os anjos do Senhor te chamando para a glória. Ele tomou um susto. Quando ele abriu a porta era eu e o João Nilson. Meu filho, nós estamos aqui, viu? Você precisar de nós, nós estamos aqui. Eu sei que não está podendo fazer o GC agora, mas nós viemos aqui lhe fazer uma visita. Podemos entrar aí para ver a construção da sua casa, como é que está? Ver se nós podemos agora botar algum tijolo junto contigo, eu ia brincando com ele, sabe? Aí nós entramos lá, a casa dele está em construção, sabe? Mas não desisti não, irmãos. Eu vou lá com o Joãozinho. Joãozinho, vamos lá hoje, de surpresa, não vou nem mandar mensagem não. Aí nós chegamos lá. É assim nós temos que ser, irmãos. Se está com GC, não dá para fazer hoje não, que eu vou chegar à tarde. Quando for no horário que ele te dizer que vai chegar, vai lá, irmão. Bate lá. Estamos aqui, meu filho, minha filha. E assim João Marcos, fazendo a obra do Senhor, não é fácil. Como não foi fácil lá para Jesus, irmão, de ensinar aquelas pessoas,
que eram cheios de sabedoria, principalmente para confrontar elas, não foi fácil. Porque eram cheios de si. Tem algumas expressões que chamam eles de mestre, né, João Marcos? Os mestres. Tanto é que um dos mestres foi se encontrar com ele à noite, para que todos ali não percebessem. Ficou curioso os ensinamentos de Jesus. Ele ficou curioso. Foi lá ter com Jesus. Peço aos irmãos também para... Então aqui vemos quem comparecerá diante do trono branco. E vemos também sobre o juízo do trono branco, como falamos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu peço aos irmãos para abrir agora sobre Mateus, lá em Mateus 25, 32. E as horas passam, viu, irmão? Mas vamos terminar em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aleluia, Jesus. Peço Samuel também para colocar lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 4. Isso. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Nem os anjos, São Marcos, que se rebelaram contra o Senhor, foram poupados. Imagine, João Marcos, aqueles que conhecem a verdade, que sabem o que é certo e o que é errado, e não querem essa verdade para o seu coração. Imagine essas pessoas, João Marcos. Jesus não poupou nem os anjos, irmãos. Estão lá aprisionados, João Marcos, para o dia do juízo final. Assim como os ímpios serão julgados, todos os anjos malignos serão julgados nessa ocasião. Pedro escreve que porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas capítulo 6, não precisa abrir, traz uma declaração quase idêntica. Os anjos bons, por outro lado, participarão do julgamento, tendo responsabilidade de reunir todos os que são julgados. Os anjos bons irão reunir todos, irmãos. Veja que há uma diferença, né, João Marcos? Os malignos já receberam a sentença, né? E os bons, os anjos bons, né, terão a oportunidade de reunir todos para passarem pelo julgamento. Todos, irmãos. Interessante que ninguém está isento, né, mano? Ninguém, irmãos. Se eu não vigiar aqui, Daphne, todos os dias para permanecer de pé, posso, infelizmente, naquele grande dia, não usufruir daquilo que Deus tem para mim. Se eu permanecer de pé, se eu confiar na palavra, se eu fazer aquilo que a palavra me ordena, aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração, terei a oportunidade de, naquele grande dia, sentar ao lado do Pai, ceiar com Ele, usufruir das... Não dá nem para ter uma noção, João Marcos, de como é lá o céu, mano. Eu sei que é maravilhoso. Eu sei que é maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, irmão Jaro. Deus abençoe, viu? E quando eu estou pregando, tem hora que não dá nem sede, irmãos. Parece que seca até a garganta. Mas o irmão trouxe aqui, já tem um copo aqui, vou beber água.
É muito maravilhoso, irmãos, estudar sobre a palavra do Senhor. São muitos conhecimentos que podem vir ao nosso coração, nós absorvendo essa palavra, né? São muitas oportunidades. Para nós encerrarmos, vamos falar agora, falemos nesse instante sobre o julgamento dos anjos malignos, né? E os anjos bons, a forma que eles irão agir no meio desse julgamento. Iremos falar aqui sobre o julgamento do trono branco, que é irreversível, como eu já falei aqui. Peço os irmãos para abrir lá em Mateus 25, capítulo 25, versículo 46. Esse versículo aí já diz tudo, irmãos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, aqueles que entenderem, irmão, aqueles que fizerem o que a palavra diz, aqueles que não guardarem dentro do seu coração qualquer situação, seja mágoa, rancor, seja alguma coisa que passou, esses terão vida eterna. Mas aqueles que vão caminhando com Jesus, empurrando com a barriga, até ver até onde dá, irmãos, não vamos fazer isso não, pode não dar certo. Porque é com alegria, irmãos, as coisas do Senhor. Entristece às vezes, como a Nayana falou, você chegar aqui e você vê a quantidade de pessoas, isso é notório. Se fosse anunciado talvez no dia de hoje, João Marcos, vai vir um pregador lá dos Estados Unidos pregar. Talvez estivesse cheio, João Marcos, porque querem ouvir de outro. Porque já conhece nós, talvez não. Lhe digo uma realidade. Eu não vim dos Estados Unidos não, mas eu vim do lamaçal do pecado, da destruição. Quando você é escolhido para vir aqui, você não vai vir de canto longe não, você vai vir do lamaçal do pecado, de um lugar de destruição. E você está agora num lugar de transformação, então não perca essa oportunidade não. Venha para a casa do Senhor como nós estamos aqui. Motive os outros irmãos. Bora, irmão, que hoje lá o tema é esse. Ó, o tema vai falar sobre o juízo que virá. Vamos motivar, irmãos. Nós estamos aqui para motivar uns aos outros. Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus não veio para julgar o mundo, não. Era isso que algumas pessoas entendiam. Jesus veio para dar vida. E eu creio no que eu estou dizendo para vocês. Aonde a verdade é pregada, João Marcos, nós vamos contar a quantidade de vidas. Não estou falando porque a nossa igreja no dia de hoje tem poucas vidas não, irmão Luiz. Mas isso é notório. As pessoas hoje, João Marcos, quando você vai pregar, elas acham pressionadas pela palavra. Que estão sendo pressionadas. Eu falei isso uma vez para uma pessoa. Meu querido, eu não estou te pressionando não. Eu quero ter o melhor. Eu quero ver tu bem. Eu quero ver você na presença do Senhor. Eu quero ver você alegre, glorificando a Deus. Eu quero ver a tua família na presença do Senhor, meu amado. Eu estou vindo aqui porque eu amo a tua vida, não é por estar te pressionando não. As pessoas se acham pressionadas no dia de hoje, amado. Pelo Evangelho, pela palavra. Naquele dia, a grande pressão, João Marcos, o arrependimento que não dá mais para ter, as lembranças, eu acredito que naquele grande dia, Daphne e Leonardo, virão as lembranças. Poxa, aquela pregação que o irmão pregou, que a irmã trouxe, vixe, aquele testemunho que aquela jovem falou, porque eu não me atentei, né? Porque eu não dei mais ênfase, porque eu não me esforcei mais. Vai vir as lembranças, João Marcos. Acredito eu dessa forma. Uma vez concluído o julgamento, será permanente e irrevogável. Os justos e os ímpios serão enviados para as suas respectivas habitações, que serão definidas. Não há indício de que o veredito possa ser
mudado. Ao concluir esse ensinamento sobre o julgamento final, Jesus disse: os que estiverem à sua esquerda irão para o tormento, castigo eterno, mas os justos entrarão na vida eterna. Veja que oportunidade, irmãos. Veja que oportunidade nessa terça-feira o Senhor está nos dando. Nós refletimos mais sobre a nossa caminhada, de como nós temos que mudar, João Marcos, as nossas ações, né? O modo de estar na presença do Senhor. Veja que é notório, João Marcos, 2 grupos de pessoas: ovelhas e bodes. Veja que é notório esses 2 grupos de pessoas recebendo o mesmo ensinamento, Daphne. As ovelhas vão entender o seu pastor, João Marcos. As ovelhas irão entender o ensinamento do seu pastor, Jesus. Os bodes não. Se revoltarão com os ensinamentos. Não guardarão, João Marcos. Mas estão recebendo os mesmos ensinamentos. Tem a mesma oportunidade que as ovelhas têm, Leonardo. A mesma oportunidade. Tem a mesma oportunidade de guardar os ensinamentos no seu coração e de transformar, de ter uma transformação, uma mudança de vida. Mas podemos ver diante dessa separação que os bodes não querem. Eles se desagarram do seu pastor. Eles fogem. Eles montam desculpas. E não querem, infelizmente, receber o ensinamento. Então eu concluo aqui o estudo, certo? Sobre o juízo vindouro. Falamos sobre muitos assuntos, os objetivos do juízo final, as interpretações desse juízo, quando ocorrerá o juízo, quem comparecerá diante do trono branco, o juízo do trono branco como será, todos os anjos malignos serão julgados e o julgamento do trono branco que é irreversível. Espero que os irmãos possam ter entendido, compreendido esse ensinamento e na próxima terça-feira iremos já iniciar o próximo ensinamento, que é sobre a vida eterna. Então motiva os irmãos, venha você que veio hoje, né? E vai motivando os irmãos. Ei, irmão, na próxima terça-feira vai falar sobre vida eterna. Que é para ver se causa curiosidade, João Marcos. Para ver, para entender sobre a vida eterna, sobre como é que vai ser, como acontecerá. E assim a caminhada com Cristo, irmãos. A caminhada com Cristo é dessa forma, Leonardo. Aquele que perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida. Irá usufruir do melhor que há no céu. Não terá mais morte, choro nem dor. Sofrimento. Não haverá mais. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Terminemos dentro do horário 5.